Mas as pessoas, às vezes, quando você fala assim, ó, eu vou ler um texto aqui da Bíblia, aí elas não conseguem entender, certo? Sim. Mas se você fala assim, vou ler um versículo, e você lê um versículo-chave, as pessoas já se interessam mais. Sim, com certeza. Aí quando você fala, igual a gente está aqui, a gente, né, ele lê um pouco da Bíblia aqui, mas às vezes as pessoas podem achar, mas esses podcasts aí não abrem a Bíblia, não lê. Não é só questão de você ler um versículo. Foi o que você falou no Sim. início, tem que saber o contexto. Tem que conhecer o contexto. Não é só você ler um versículo e achar que vai resolver todos os seus problemas e é só isso. Aí a gente chama de biblantes, né? Bíblia. Essa é nova. Biblantes. Tira uma palavra aí para mim, pastor. Eu faço, eu tiro. Quando as pessoas me pedem, eu tiro. Só que aí o que eu faço, diferente de outros que tem por aí, irmão, aqui Deus está falando que ele vai acabar com a tua raça, porque você está assim, assado. Seu cajado. Eu leio, sim, eu tiro a palavra, leio o versículo, mas aí o que eu faço? Eu trago todo o contexto histórico, conto toda a história em que aquele versículo está inserido, dentro daquele capítulo, às vezes até capítulos para trás, para frente. Trago todo o contexto aí. No final, digo, sabe o que Deus está falando contigo aqui? Aí eu vou falar de acordo com o contexto histórico. Sim. Aí é diferente. Você trouxe todo um entendimento. E hoje, eu não sei você, mas esses dias eu ministrei na igreja na quinta-feira. Aí eu já tava estudando algumas coisas e tal, e eu nunca falo assim o que eu quero, assim, eu prefiro deixar as coisas acontecer e ver a necessidade do que precisa ser falado, né? Sim. E eu tinha estudado uns tempos antes sobre geografia. E eu falei, nossa, era um professor de geografia mesmo. Eu falei, nossa, olha a importância da geografia, de você entender, né? Às vezes a pessoa quer ler um versículo, só que, pô, existe um contexto ali de tudo que aconteceu, de cultura, tudo. Geografia. Até para entender o que Cristo passou, é necessário conhecer geografia. Porque o pessoal fala muito de Cristo, mas ele esquece, Judeia e Galileia. Mas olha só que interessante, sabe por que eu cheguei nessa questão? Porque eu estava vendo um vídeo de um professor de geografia e ele falando assim, por que o povo que vive, tipo, no Oriente Médio, que é Iraque, Israel, esses lugares, eles têm a tendência de serem mais tradicionais. Aí ele explicou o porquê. Aí depois ele falou, por que as pessoas que moram em costa, praia, né? Eles têm a tendência de ser mais liberal. Porque o pessoal que vive no Oriente Médio, em montanhas, eles têm mais difícil acesso a outras culturas, diferente de quem mora em costa. Sim, porque recebe todo recebe tipo... mais informações. Eis aí o problema de Coríntios, o problema da igreja de Coríntios, o problema da igreja de Éfeso. Eram cidades cosmopolitas portuárias. E elas tinham exatamente essa influência que você está falando. De várias nações, vários povos. Não, olha que louco, eu estudei isso, aí eu pensei assim, Jesus era tradicional ou liberal? Agora você... Sabe assim? Então, agora você entrou. Quando eu falei Judéia e Galileia, aí você vai perceber agora. Porque os cristãos... Os judeus da Judéia eram mais ortodoxos. Tá? Mais tradicionais. Mais tradicionais. E os judeus da Galileia eram mais liberais. Só o fato de Jesus ser galileu já trouxe para os judeus aqui debaixo da Judéia uma aversão total. Já era um problema enorme Cristo ter nascido na Galileia. Porque os judeus da Galileia eram tidos como um judeu meio largado. Né? A gente não tem tempo para entrar profundamente nessas coisas. Está explicando pontinho a pontinho, senão o vídeo vai ficar até cansativo. Mas o pessoal está com Mas é isso aí, geografia, você falou tudo. Esses judeus aqui de baixo, que aí incluem exatamente aqueles que eram contra Jesus, os opositores, eram os fariseus, os saduceus, essênios, zelotes. Eles estavam aqui, da outra banda, dos perfeccionistas, dos ortodoxos. E aí, Jesus nasceu na Galileia. Aí, rapaz, já deu problema aí. Já começou aí. Que os caras não aceitavam de jeito nenhum. Eles já olhavam para os judeus da Galiléia como olhavam para os samaritanos. Não chegava tanto, mas era mais ou menos por aí.